Vamos então a esse... do ponto de vista político, eu não gosto muito de usar essas comparações históricas, é um terremoto, é um fato inédito, não. Mas se a gente considerar o tempo de vida deste governo, Lula 3 até aqui, provavelmente a sua mais significativa derrota política. O Congresso derrubou o decreto do governo que aumentava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O resultado da votação dificulta ainda mais o que já vinha sendo uma relação muito difícil entre executivo e legislativo. Nossa repórter Luciana Amaral está acompanhando de perto o dia inteiro o que aconteceu. Ela traz para nós os detalhes, as últimas informações. Oi, Luciana, boa noite. Oi, William, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Sem dúvida, um dia duríssimo para o governo aqui dentro do Congresso Nacional, com placar muito expressivo no plenário da Câmara. Essa derrubada foi aprovada por 383 votos a 98. O governo, a base, não conseguiu nem colocar 100 votos para tentar segurar esse projeto, então, pela derrubada da alta do IOF. Partidos com ministérios no governo Lula votaram em peso a favor dessa derrubada. No Senado não teve a contagem individual dos votos dos senadores. Então voltam a valer as regras anteriores do IOF. Para o governo, isso significa perda de arrecadação de pelo menos 10 bilhões de reais só neste ano de 2025. E olha, a votação pegou o governo completamente de surpresa. Para vocês terem ideia, lideranças do PT ficaram sabendo dessa decisão do Mota de pautar essa derrubada pelas redes sociais. Não teve uma conversa prévia entre os líderes. Também estavam esperando que o Mota fosse segurar por pelo menos mais uma semana a análise do mérito de toda essa questão. Ainda nessa escolha pela pauta, a escolha do deputado Crisóstomo como relator na Câmara, ele que é um dos mais radicais do PL, foi visto como uma provocação ao Planalto, uma impossibilidade de diálogo nessa negociação. E ao longo do dia, a sensação da base governista aqui dentro do Congresso Nacional é de que realmente não tinha muito o que fazer, de que a derrota era iminente, ainda mais com a maior parte dos deputados fora de Brasília, eles que estão nas festas juninas. A sessão aqui na Câmara, inclusive, foi semipresencial. Com isso, com a derrubada, petistas reforçam que um novo bloqueio de 12 bilhões de reais vai ser necessário, com cortes na educação e na saúde. Agora, a insatisfação dos parlamentares perante o governo tem vários motivos. Um dos principais é que enxergam que o Planalto está tentando impor a imagem de chantagista por parte do Congresso por conta das emendas, também de vilão pelo possível aumento da conta de luz. Na Câmara, o próprio Mota tem sofrido muitas pressões do Centrão e da oposição para ele ser mais incisivo. Aliados de Lula, por sua vez, avaliam que o Centrão quer antecipar a disputa eleitoral de 2026 e ver o governo sangrar. Os parlamentares ainda reclamam que o governo não tem liberado as emendas parlamentares num ritmo suficiente. Depois dessa derrota aqui no Congresso Nacional, Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, foi se reunir no Planalto, já discutiu o assunto e na volta ele conversou com a gente. Vamos ver o que ele disse. Então, veja, eles estão querendo atrapalhar o Lula. Mas por que atrapalhar? Porque sabe que Lula tem força. Eles querem ganhar a eleição e estão tentando construir uma coalizão para dificultar a vida do Lula e atrapalhar o governo. Sei, eu ouvi a Lara depois e o Daniel. Eu tenho a sensação que o Lula se atrapalha sozinho mais do que o Lindenberg pensa. Mas vamos lá, há uma série de motivos para esse mau humor do Congresso. A nossa Luciana já vinha mencionando eles da posição dela de repórter. Agora, o nosso Daniel Hittner, ele tabulou essas dificuldades que explicam o mau humor. Então eu passo a palavra a você, Daniel, com o resumo que você fez desse elenco de questões políticas. Por favor, prossiga, Daniel. William, para dar uma perspectiva histórica, desde 2005 foram apresentados 2.570 projetos de decreto legislativo em que o Congresso propôs sustar alguma decisão dos governos desde então. Desses 2.570, 8
foram plenamente aprovados. Este é o nono e o de maior impacto. Esses 8 tratam de medidas bem menos importantes. E, para fazer uma alusão à aviação, tem uma série de fatores contribuintes, não é um só motivo que levou à ação de hoje. A gente elencou aqui os principais fatores contribuintes para esse motim do Congresso. Primeiro, uma revolta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no início era um ótimo articulador, essa era a tônica do primeiro biênio deste governo, mas Haddad, com um discurso de justiça tributária para justificar aumento de imposto, colocando que boa parte do Congresso estava defendendo o andar de cima, os ricos, aquele pessoal da cobertura que não pensa nos mais pobres, deixou o Congresso numa posição bastante incômoda de olho em 2026. Segundo ponto, a pressão do Centrão sobre o Gumota. O Gumota foi eleito com massivo apoio dos partidos do Centrão, quase como um presidente do sindicato dos deputados, que vinham cobrando uma postura mais incisiva, uma marca, sair do foco daquelas acusações de que ele sempre está em cima do muro, responder com mais clareza digamos, acusações ali do Planalto, do governo e da equipe econômica. Terceiro ponto, demora infinita no pagamento das emendas parlamentares. Até a semana passada, quase nenhuma emenda parlamentar referente a 2025 havia sido executada, muito por causa de Flávio Dino, que restringiu essa liberação desde o ano passado e agora tem discutido muito a constitucionalidade das emendas positivas. Na visão do Congresso, Flávio Dino é uma espécie de líder da bancada do governo no STF, tem feito dobradinha com o Palácio do Planalto. Quarto ponto é a declaração, várias declarações contra o aumento do número de deputados de 513 para 531, que também foi uma medida aprovada hoje, e o governo criticou bastante. Ontem mesmo, numa entrevista à TV Record, Haddad citou muito negativamente essa medida como inadequada para o período de contenção de gastos. E quinto ponto, o aumento da conta de luz, que irritou muito Davi Alcolumbre e Hugo Mota. O que aconteceu? O governo Lula anunciou a tarifa gratuita para 60 milhões de brasileiros de baixa renda, enquanto o Congresso derrubou vetos presidenciais que prorrogavam subsídios no setor elétrico, geraram uma conta de 200 bilhões de reais. O problema é que o governo colocou o Congresso como vilão da história, enquanto o mocinho, por assim dizer, o próprio Palácio do Planalto. Detalhe, com os votos a favor da derrubada dos vetos do próprio PT na Câmara e no Senado. Obrigado pelo resumo, para a gente entender em que pé estamos. Daniel, você fica me provocando com essas analogias aeronáuticas, né? Eu chamaria de perda de controle em voo por desorientação espacial do comandante que tem dificuldades em ler os instrumentos. Mas vamos deixar as brincadeiras por aqui. Vamos agora ouvir nossa convidada, Lara Mesquita. Lara, se a gente tomar o aspecto mais abrangente do que acabamos de assistir, que tipo de cenário, do ponto de vista da capacidade de prevalecer na luta política, você ainda atribui ao governo? William, a gente tem que partir do princípio de que esse é um governo minoritário, esse não é um governo majoritário, que é bastante diferente do cenário dos governos Lula anteriores, do governo Fernando Henrique, mesmo do governo Bolsonaro. Então, a gente tem um governo minoritário e que está num momento de disputa orçamentária, mas também de disputa de agenda pública. O Congresso ele está aumentando as despesas, e aí a gente pode pensar, além da queda do decreto do IOF hoje, os vetos que foram derrubados na semana passada, um deles, o Daniel já falou para a gente, né? Esse da conta de luz, mas não o único, tiveram outros. A gente pode lembrar da manutenção do PERSE, a gente pode pensar na relutância do Congresso em acabar com as isenções fiscais, que foi uma proposta do governo. Então, nada disso o Congresso topa. E o governo, pelo seu lado, ele tem uma bandeira que é a bandeira de políticas sociais. Então, o que está em disputa aqui é onde a gente precisa fazer um corte, a gente precisa fazer um ajuste. Esse ajuste vai ser feito nas políticas sociais ou não?
O Congresso está assinando. Eu nem sei se o Congresso aceitaria um ajuste de contas feito nas políticas sociais, porque quando a gente olha o que o Congresso aparentemente não aceita ajuste de contas feitos de lado nenhum. Ele simplesmente quer inviabilizar o governo para dizer não tem como deixar o PT governar. Essa é a leitura que eu consigo ver. Porque nem cortar políticas sociais o Congresso permite e nem um aumento de gastos. Então, eu não vejo muita saída. E isso, claro, é resultado de um governo minoritário, onde o governo quer puxar a agenda para um lado e a maioria legislativa quer puxar a agenda para o outro lado. A Lara nos leva para essa leitura próxima ao que o Lindbergh Farias estava dizendo para a nossa Luciana Amaral. Que se trata de uma luta política cujo horizonte está colocado ali na frente de 2026. Então, da perspectiva do Congresso, Daniel, passando a palavra para você logo na sequência, o que nós temos é a organização de correntes antagônicas ao governo de plantão, que enxergam em qualquer tipo de medida do governo que lhe possa facilitar a vida algo que tenha que ser bloqueado. Há uma questão de mérito que você, Daniel, não perdeu de vista na sua relação de questões políticas que levaram à derrota monstruosa do governo hoje. Não dá para ignorar, é uma derrota muito importante. Não estamos falando de recados dados pelo Congresso, apenas de mau humor manifestado por esse ou por aquele expoente desta ou daquela corrente política. Nós estamos falando de um fato concreto. Tem um orçamento para ser tapado. O que o Congresso fez hoje foi proibir o governo de tentar tapar esse buraco como o governo pretendia. Isso tem consequências práticas para a vida e para o bolso de todos nós, ou seja, não estamos falando simplesmente de um gesto político. Nós estamos falando de consequências. Porém, pelo que a Lara indica, isso se deve à leitura política da situação e não ao mérito das questões? Muito. Essas hecatombes que acontecem de tempos em tempos no Congresso, elas estão inseridas em uma grande decisão, um grande movimento político. Eu me lembro muito e acho que hoje, o episódio de hoje é plenamente comparável à decisão no finzinho de 2007 do Senado de derrubar a prorrogação da CPMF. Aquele episódio marcou muito ali uma espécie de demarcação do mundo político todo, do Congresso e dos ambientes políticos, de dizer, olha, o governo Lula não pode ir mais por esse caminho e, portanto, não pode ir para um terceiro mandato. Naquela época se falava muito da possibilidade de um terceiro mandato de Lula. Derrota da CPMF, naquela ocasião, mostrou muito isso. Agora, a derrubada do IOF me parece um claro sinal de que esse Congresso e os partidos de centro que formalmente estão na base aliada de Lula, mas que estão extremamente reticentes de dividir ou de dar um palanque para o atual presidente em 2026, parece o recado de que eles se inclinam a ir para outro lado. Para um lado em que preferencialmente não haja o sobrenome Bolsonaro, mas em que candidatos de direita, outros candidatos de direita, outros nomes testados estão performando bem e estão mais identificados com essa agenda do Congresso. Tem muita chantagem política, tem um grande pacto de mediocridade entre executivo, legislativo e judiciário em torno de resistência a corte de gastos, ninguém quer entregar a sua parte ali na história e o resultado é esse pacto de mediocridade, mas tem uma insatisfação, um desgaste natural de 2 anos e meio de governo, mas muito mais do que esse desgaste, você tem ali toda a base aliada do presidente, que inclui até republicanos, PP, piscando descaradamente para a direita, para uma candidatura de oposição. Lara, você mesma iniciou a sua participação aqui no WW com a afirmação: este é um governo minoritário. Isso o Lula sabe desde que ele assumiu. A gente julga que um ator político com a experiência e a bagagem que ele tem tenha feito seus cálculos em relação a essa profunda transformação que houve na relação entre os poderes, caracterizada pelo aumento das prerrogativas, particularmente do legislativo, para cima do executivo. Isso não era novidade, as pedrinhas das calçadas sabem disso.
Não precisamos de engenharia da NASA para a gente entender qual era o ponto de partida político desse governo. Ele começa aumentando muito os gastos e dizendo que será capaz, pela habilidade atribuída ao seu condutor, Lula, de superar a situação inicial de ser um governo minoritário, com uma base composta por um grande número de agremiações políticas que mal merecem, às vezes, o nome de partido, porque não estão aderindo a nenhum valor, nenhuma ideia, nenhum projeto de país, estão aderindo à defesa de interesses dos mais variados. E eu não estou falando de corrupção, para ficar bem claro o que eu quero perguntar a você agora. Onde é que o Lula falhou a ponto de não ser capaz de enxergar os dados reais da relação de poderes como é traduzido hoje? Bom, eu não sei responder essa pergunta, mas se eu fosse buscar indícios para isso, eu acho que uma coisa que não estava no espectro, ou talvez não tivesse tão claro, é o quanto os partidos de centro, né, esses partidos que a gente costuma chamar dos partidos adesistas, o quanto eles estão divididos. Na experiência política pregressa, esses partidos eles não estavam tão divididos e eles eram mais conduzidos, mais orientados pela busca de benefícios. Eu vou aderir ao governo porque eu vou ter um benefício maior aderindo ao governo. Agora esses partidos estão divididos porque aparentemente eles têm uma ala ideológica que tem uma rejeição ao governo. E tem uma ala que está dizendo, eu vou para o governo porque eu quero usufruir desses benefícios de ser governo, isso é importante para a minha agenda eleitoral, para a minha agenda programática, para o que quer que seja. Então, mesmo dando o ministério para o PSD, para os republicanos, para esses partidos, eles ainda estão divididos. O governo, obviamente, sabe disso e sabe quantos votos ele pode contar com certeza e quantos votos ele não pode nessa base. A questão é saber se isso é suficiente para pautas tão delicadas e pautas que podem, de alguma maneira, ter um apelo popular. De outro lado, eu tenho o Congresso que está jogando o jogo do não importa o que aconteça, o Congresso nunca é responsabilizado. No arranjo presidencialista, a gente sempre responsabiliza o presidente. Então, se a conta de luz subir, a responsabilidade é do executivo, não é do Congresso. É muito difícil a gente colar no Congresso essa pecha do Congresso irresponsável, né? Mas é quem no Congresso? São os 513 deputados? As pessoas lembram exatamente em que elas votaram, né? O nosso sistema proporcional de lista aberta, que eu particularmente gosto, mas a maneira como a gente faz campanha, como a informação chega nos parlamentares, nem sempre isso é muito claro. Então, e eu acho que tem uma outra coisa que está entrando na conta dos deputados, e sobretudo nesse grupo que é ideologicamente opositor do governo Lula, que é, como você disse, o governo começou gastando, dizendo eu vou conseguir fazer o ajuste fiscal ali na frente. E pelos analistas políticos que eu tenho lido nos jornais diários, a perspectiva é positiva. Eu estava sinalizando que o governo ia conseguir fazer esse ajuste, né? Tem gente dizendo, olha, não vai, o cenário não vai ser tão ruim quanto eu previa. Então, assim, isso acende um sinal amarelo, se não um sinal vermelho. O governo Lula não pode chegar em 26, numa situação tão positiva quando a direita ainda está muito desorganizada e não está evidente como esse jogo vai continuar. E isso pode ter a ver com o jogo eleitoral, no sentido de a gente não quer que o Lula ganhe porque quer que a direita volte ao poder, mas também pode ter a ver justamente com o que você estava falando, William, sobre o crescimento do controle do legislativo sobre o orçamento e sobre a agenda de políticas. Porque a manutenção de um governo com agenda, com programa e um governo mais organizado pode ser o caminho para ir retraindo esse controle que o legislativo cresceu, ganhou e que ele não quer abrir mão. Há uma questão que você está levantando, me parece central de fato, entre outras questões centrais que você está levantando. Eu estou sendo arbitrário aqui, puxando só uma, tá? Peço desculpas a você, Lara.
é a da percepção da capacidade do governo de equilibrar as contas ou não. Nós dedicamos um longo tempo ontem aqui ao WW às projeções, por exemplo, da instituição fiscal independente, que é uma instituição séria, independente, e que demonstra uma trajetória para lá de preocupante da dívida pública. E uma demonstração, segundo a instituição fiscal independente, que o governo, na percepção dos agentes econômicos, ao contrário do que analistas políticos possam afirmar, não consegue equilibrar e não consegue praticar uma política fiscal que, na ponta ali no final, permita que a gente viva uma atmosfera de juros mais baixos, o que se transforma numa má vontade política em relação ao governo calcada em fatos reais da vida das pessoas. Elas entendem o governo como responsável por um ambiente econômico no qual elas não veem melhoras, elas veem ao contrário, elas veem perspectivas cada vez mais difíceis. Mas para terminar com você, Daniel, como é que o Planalto vai estabelecer uma reação ao que aconteceu hoje? Planalto diria que deve apostar muito nesse discurso de os pobres estão pagando a conta e de que o Congresso se recusa a fazer o ajuste em cima dos ricos, se recusa a ajudar a comprar essa agenda de justiça tributária. Isso pode acirrar os conflitos, não está descartada a possibilidade de judicialização do IOF, o que seria ainda pior para as relações entre executivo e legislativo. E, William, é uma situação tão complicada do ponto de vista fiscal, já que você mencionou os dados da IFE de ontem, que recentemente, conversando com um ministro, ele descrevia assim: olha, a eleição de 2026 para presidente da República vai ser extremamente apertada, mas a situação de 2027, do ponto de vista fiscal, é tão mais complicada que quem deveria assumir a cadeira é quem perder a eleição do ano que vem. Não seria um prêmio, seria uma punição. É bom encerrar um pouquinho de humor nesse quadro.